Opa, Sextou Brasil, pois é, a parte no ar e nós estamos aqui mandando brasa, apesar de que eu vou dizer uma coisa pra vocês, estou quebrado, alérgico, rinítico, com a garganta ruim, cansado, com sono. Olha, a lista é longa. Parece a música aquela dos Titãs, né? O pulso ainda pulsa, meus amigos e amigas. Eu sou Gabriel Divan e esta é a coluna do Vira Casacas, onde você se acostumou a escutar esperando exatamente o que ela promete e devo dizer que cumpre, ou seja, discussão sobre o mundo das leis, dos tribunais, da justiça, dos códigos, das decisões polêmicas, de enquadramentos meio esquisitos, sim, discussão sobre tudo isso do universo pop. Não é nada pop, mas tudo bem. Do universo incrível do direito, onde você às vezes precisa de alguém que fale as coisas num sentido de papo reto, direto, fácil, olho no olho, cara a cara. Então, para que você tenha facilitada a compreensão de algumas dessas coisas, eu apareço aqui alternando com as colunas dos meus colegas. Sim, porque o Vira Casacas não é um dos podcasts mais queridos, mais escutados, mais longevos do Brasil à toa. Estamos aí com as margens do episódio 500 da nossa história, fora tudo que tem de conteúdo a mais. E é claro, toda terça-feira brilha o Vira para você no seu agregador de podcast, tocador, plataforma, tudo o que for possível passar e registrar e fazer escutar um som. Vira Casacas está lá. E toda a sexta-feira, Carapará, pois é. Às vezes sábado, nós temos as nossas colunas incríveis. Bem, incríveis eu falo pelos meus amigos, né? Porque o Evárzia do Carapanã é um sucesso inigualável de público e crítica, sempre com os comentários mais afiados, sempre com aquele olhar aguçado no que diz respeito às crônicas do Armagedon, onde, afinal de contas, estamos localizados. É tipo aquele mapa do shopping, né? Armagedon, você está aqui. Pois é. E também tem o RT comentado, onde Felipe Abal nos conta histórias, faz séries, apresenta uma espécie de material documental muito interessante sobre coisas que você não conhecia e você passa a entender que precisava conhecer. Esse é o Vira Casacas. É claro, aí também vem essa daqui, né? Vem essa coluna aqui, como quem não quer nada, mas assim, estilo mineirinho, né? Pelas beiradinhas, eu aviso que a parte aqui, presta atenção, é o de número 102, rapá. Rapá! Pois é. Então, assim, ó, tem uma certa estrada aqui, né? Tem uma certa constância aqui, tem uma certa perseverança aqui, por isso que eu não vou esmorecer, apesar da minha voz estar um frangalho. Parece que a minha voz é a defesa da seleção de Curaçao e a realidade é a seleção da Alemanha. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Mas a gente tem compromisso, a gente precisa entregar alguma coisa. Vocês contam conosco para muita coisa e podem contar, porque o Vira Casacas é de fé. Aqui não tem fã de canalha. Bom, vamos lá, porque eu quero falar com vocês e vocês vão me perdoar a rouquidão, algumas eventuais fungadas. Nos apartes, você sabe, né? Eu mais ou menos me viro aqui e aí eu não conto com os serviços magníficos da nossa editora Ingrid Dutra e, portanto, muitas vezes o som não é límpido, o som não é exatamente aquela coisa que você escuta no Vira Casacas. É muito mais próximo da realidade. Aqui é jornalismo verdade. Aqui é direito da rua, né? E, enfim, a gente precisa comentar algumas coisas sobre. Bom, em meio a aquilo que já virou normal da nossa vida, que são as chamadas notícias que parecem mentira, notícias que parecem meme, notícias que o cara olha e pergunta: será que é IA? Notícias que o cara olha e pensa assim: isso aí alguém fez alguma montagem para trollar alguém ou algo do tipo? Pois bem. Aí o cara se depara com uma notícia que é mais ou menos o seguinte, ó. Existe uma prática esportiva barra aventureira que se chama rope jump. Aí a pessoa é amarrada de uma corda e é arremessada ou ela salta de algum lugar, como por exemplo uma ponte abandonada, um viaduto abandonado, um trilho de trem, sei lá. E eu pensava que bungee jump era isso, mas aí o cara percebe que existem algumas diferenças em relação ao rope jump. Nessa última modalidade que eu descobri fatalmente, assim como muita gente no Brasil na semana que passou,
A pessoa tem uma corda de menos elasticidade, é uma coisa que tem mais a ver com uma questão de um pique do montanhismo, tanto é que o movimento, aquilo que gera adrenalina, que é o interesse da pessoa que se submete ao salto, é um movimento mais pendular. Enquanto que no bungee jumping, a gente presumidamente conhece, né? Eu falo presumidamente, no meu caso, eu vejo isso aí em vídeos, eu vejo isso aí através de relatos de pessoas, eu nunca, em nenhuma possibilidade, sequer de sonho, eu vou fazer um troço parecido com esse. Mas o bungee jumping é aquele onde a pessoa se atira ou é arremessada e está contando com um equipamento que é uma corda com uma maior propulsão de elasticidade para que você justamente faça aquele movimento de se esticar e voltar. Então, pelo que a gente compreende, o rope jumping tem mais a ver com uma questão orgânica de movimento pendular, né? Você vai ficar pendurado, como eu disse, o que se lê a respeito é que teve origem principalmente com o pessoal do montanhismo, o que pode ser uma brincadeira a partir de depois você ter conseguido subir na montanha e fazer uma espécie de salto parecido, talvez até uma queda que, com o equipamento certo, ela é segura a partir desse tipo de corda, desse tipo de presilha, e aí você, de repente, né, num movimento pendular, pensa, opa, isso aqui parece legal, parece interessante. Eu repito, tem louco para tudo, né? Não é a minha pira, nunca será. Enfim, eu me contento com ver vocês falando sobre isso agora. Eu não me contento com ver coisas horripilantes como as que a gente viu na semana passada, numa notícia, num vídeo que rodou rapidamente a internet brasileira, virou pauta, virou assunto de todo mundo em todo lugar, porque aconteceu uma coisa absolutamente aterradora, uma coisa estranhíssima, uma coisa que realmente, eu não quero fazer um deboche em relação à questão, mas parece fruto de um filme de comédia muito mal roteirizado. A questão é que a realidade se apresentou não como um filme de comédia, mas como um filme de terror. Uma jovem de nome Maria Eduarda. Eu não vou também ficar entrando em detalhes sobre a identificação da moça, porque não é aqui o meu papel e não é aqui o interesse que eu tenho nesse programa. Eu quero falar um pouco tecnicamente sobre a questão dos decretos prisionais, mas cabe comentar também que a gente vê horrores nesse caso em todos os lados, né? A partir da divulgação das imagens, das fotos da jovem, teve um pessoal que passou a fazer comentários, por se tratava de uma moça muito bonita, e comentários de uma crueldade, uma vilania, uma completa falta de sensibilidade, uma idiotice assim que chega a dar ânsia de vômito, né, em relação a questões que envolvem a própria investigação da morte e tudo mais. Assim, ó, né, não dá nem para comentar esse tipo de coisa, tá? Não dá nem para comentar. Então, assim, não vamos entrar em detalhes sobre ela, basta saber aqui que o nome dela é Maria Eduarda. E eu acredito que você tenha visto esse vídeo, porque infelizmente foi o tipo de coisa que viralizou de uma maneira que seria impossível pensar que não ocorreria, dado o tom surpreendente, inusitado, apavorante da questão, que foi o fato de que havia uma empresa responsável por auxiliar pessoas na realização desse tipo de salto, do rope jump, e levaram então alguns clientes, alguns participantes para fazerem os saltos e na vez da Maria Eduarda, que estava sendo devidamente registrada, filmada, possivelmente, né? Eu não imagino alguém que vai fazer uma coisa dessa e não queira eventualmente um registro, porque se trata, né, de um ato muito extravagante, diferente, de bravura, é uma experiência e tanto, posso imaginar, né, à distância, e a gente vê que as pessoas estão levando ela numa posição como que ela está de barriga para baixo, as pessoas estão carregando ela de baixo, ela está com os braços abertos. É uma coisa assim meio interessante, até uma posição de cruz, e ela é simplesmente jogada penhasco abaixo. Quando absolutamente todas as pessoas que estão vendo o vídeo percebem que há algo errado, porque ela não está amarrada em nenhum equipamento de corda, e inclusive há um rolo imenso de corda no chão, na frente das pessoas que estão fazendo o arremesso do corpo da moça, e ela é basicamente então lançada no espaço, sem corda, sem presilha, sem nada, ou seja, é um voo para a morte, com uma queda abrupta no solo depois de um despencar de mais de 40 metros. Existem várias versões do vídeo, algumas aparecem a queda acontecendo, claro que há achuras ali, pelo menos a versão que eu vi, achuras, né, ao longo do corpo da pessoa que está caindo, para que também a gente não veja, não tenha a experiência desagradável, por mais que a nossa curiosidade mórbida às vezes assim indique, de ver uma pessoa se espatifando dessa maneira, mas o fato é completamente chocante ver que é uma empresa que cobrava, segundo consta, R$ 180, né,
por salto em relação a esse serviço, e aí você supostamente levava o pessoal lá, dava as orientações, fazia as recomendações de equipamentos e a equipagem devida e proporcionava então essa experiência. Nesse caso, mais ou menos 4 ou 5 pessoas simplesmente não perceberam que estavam lançando alguém para morrer num buraco, num penhasco. Cara, é assim, ó, de novo, eu passei um bom tempo daquele dia estudando o fato de que aquilo seria, na minha cabeça, obviamente, algo forjado, seria alguma coisa desse tipo de bobagem que é feita para viralizar. Quando começou a pipocar em sites e portais de notícias confiáveis, digamos assim, eu comecei a ficar horrorizado porque realmente uma empresa responsável por um tipo de serviço como esse, por um tipo de prática como essa, simplesmente esqueceu da coisa que é a mais elementar de todas, que é a pessoa tem que estar amarrada para fazer um movimento pendular para, diabos, voltar viva. Voltar viva. Então, claro, é claro que é uma coisa indignante, é claro que é uma coisa completamente estúpida, é claro que é uma coisa que requer investigação criminal, responsabilização penal, tudo isso, é claro. Agora, eu preciso dizer também para vocês, e aqui não é nem aquela piada, aquela coisa autorreferente, né, do advogado do diabo. Não. Aqui é uma questão de organização, porque as pessoas ficam muito indignadas e com razão. É um tipo estúpido de morte que deveria ser evitado por pessoas que prestam um serviço que consiste nisso. Mas nós temos que conversar sobre esse Instituto da Prisão Preventiva, que foi decretada para os responsáveis pela coordenação do salto, por aquela tarde ou manhã, não sei, de sessão de saltos. É óbvio que a empresa e as pessoas que exploravam esse serviço e que supostamente estavam lá para dar essa assessoria precisam ter muito o que explicar em sentido processual penal, em sentido processual civil. Eu também não vou entrar em detalhes aqui sobre a tentativa completamente bizarra da municipalidade tentar criar um factoide jogando uma culpa, veja bem, pelo fato, em razão de uma questão de governo federal e interdição da ponte, interdição do local. A gente sabe que isso aí é um pouco mais complicado, inclusive já havia sido interditado o local e o município é que não tinha eventualmente já colocado em prática a regularização para impedir que as pessoas tivessem acesso. Era um local de risco, era um local onde não devia estar sendo feita essa prática, mas isso não tem a ver, e é por isso que eu não vou falar disso, necessariamente com a questão de que as pessoas prestavam um serviço de jogar alguém amarrado numa corda pendular para que ela desfrutasse da experiência da queda, para que ela desfrutasse da experiência da aventura, e elas não amarraram a corda na pessoa, e a pessoa foi simplesmente jogada no vazio e morreu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, a gente volta a falar da questão da prisão preventiva, porque houve um flagrante dos envolvidos que depois foi convertido em preventiva. Para você entender exatamente o que eu estou falando, e é o bom de ter história, né? O bom de ter história é isso. Você pode consultar aí no seu feed, na rolagem do Vira Casacas, desce lá para baixo, tá? Porque se nós estamos no 102 aqui, eu vou pedir para você ir até o 14. A parte número 14, o nome é Deu Flagra. A parte é de junho 2022. Estamos fazendo quase 4 anos de que tem esse programa lá disponível para você, onde eu explico, entre outras coisas, as diferenças entre flagrante, as questões que configuram não flagrante e, obviamente, eu falo também da questão da prisão preventiva, que pode ser usada como uma resposta ao burburinho gerado por um caso, mas não deveria. É aí que está a questão. Então lá eu explico para você como é que essa mecânica de um flagrante que vai posteriormente talvez poder ser transformado numa preventiva. Uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é que uma prisão preventiva ela é de ordem cautelar. E eu sempre digo isso para todo mundo. Quando aparece essa palavrinha, quando aparece esse conceito cautelar em termos de direito processual, você pode pensar, claro, com especificidades, com particularidades que dizem respeito aos tipos de processo, a coisa no civil tem que ser vista diferentemente do penal, os institutos e os regramentos são bem específicos para cada um. Agora, apareceu cautelar, você bota na cabeça assim, ó, assegurar um estado de coisas.
Entendeu? Então apareceu assim, ó. Ah, houve uma medida cautelar. Pode abrir um parênteses na sua cabeça e botar assim, ó. Houve uma medida para assegurar um estado de coisas. Houve uma prisão cautelar. Houve uma prisão para assegurar um estado de coisas. Ele entrou com uma ação cautelar para. Ele entrou com uma ação para assegurar um estado de coisas. Já deu de repetições, né? Você já entendeu? Então, quando a gente fala de cautelaridade, a gente não está falando de uma espécie de satisfação do pedido ou da ideia principal que existe com o processo, com a ação, com a investigação, às vezes. A gente está falando de uma realidade onde nós precisamos ter uma garantia de que um tipo de estado de coisas não vai se alterar, um tipo de estado de coisas não vai sofrer sobressaltos, porque a gente precisa daquela situação, daquela maneira, para que o nosso interesse principal seja resolvido. Eu explico então. Quando a gente fala no processo penal ou numa investigação policial, criminal, em relação a uma prisão cautelar, nós não estamos prendendo a pessoa para adiantar o serviço de uma pena. Não estamos prendendo uma pessoa, pelo menos não deveríamos e não supostamente estamos, para a gente já oferecer uma resposta automática à questão de uma prática criminosa que a gente já dá por certa. E alguém vai dizer, Gabriel, mas então o flagrante. Calma, temos que discutir algumas coisinhas sobre o flagrante, mas a gente tem que lembrar que uma prisão, como a prisão preventiva, que é a espécie mais famosa, a espécie mais utilizada, a espécie mais difundida, aquela que cabe em maior número de situações e em maior número de tempo. Em relação à questão das investigações e processos penais, a gente está falando de uma prisão que ela é pensada para que a gente assegure algum tipo de status. Por exemplo, evitar que uma pessoa fuja, para evitar também, num futuro eventual, que ela não possa estar lá para cumprir uma pena ao qual eventualmente seja condenada. Estamos falando de uma prisão para evitar que uma pessoa atrapalhe as investigações de uma certa maneira, destrua provas, tenha contato com pessoas que ela não pode ter. Estamos falando de prisões que servem para realizar objetivos pontuais, como, por exemplo, uma prisão que serve para a gente afastar um agressor de uma mulher da casa para que ela possa ir lá tirar seus pertences para realizar uma mudança ou coisa parecida. Então, nós não estamos prendendo a pessoa para que ela ali comece, entre aspas, a pagar por aquilo que fez, porque a gente ainda não sabe oficialmente se ela fez ou não, e o processo e a investigação, eles são conduzidos de uma maneira a gente passar a crer que há possibilidade de acusar alguém por ter feito e, ao final do processo, no caso, decidir se juridicamente há uma certeza de que ela fez ou não e que ela merece responsabilidade. Então, por mais que seja um alerta que às vezes a gente pensa que não precisa mais realizar, é importante dizer de novo. Aquela coisa que o cara fala, tem que prender essa malandragem aí. Onde é que já se viu esses vagabundos? Tem que prender. Aí daqui a pouco acontece uma prisão, e em pouco tempo acontece uma soltura, e aí o cara fica, como assim? Já estão soltos? É por isso que o Brasil não vai para frente. Cara, de novo, existem vários tipos de prisão cautelar. Uma delas, inclusive, tem prazo determinado, que pode ser de 5 dias. Ela pode ser prorrogável, mas em algum cenário existe uma prisão que é feita para durar 5 dias ou menos. A preventiva, ela não tem prazo determinado, mas ela tem a ver com a motivação que a levou a ser decretada para assegurar um estado de coisas que, se já estiver assegurado ou que se não estiver mais em risco de eventualmente não acontecer, a gente precisa rever a situação, porque era uma prisão que vinha sendo mantida justamente para que aquilo fosse resguardado. E se não precisa mais de resguardo? E se o cara que, num primeiro momento, parecia que tinha pinta, tinha chance de que ia fugir do país, e aí aparecem provas, aparecem elementos idôneos de que o cara quer colaborar, o cara oferece entrega do passaporte, se deixa ser monitorado, se apresenta sempre que for chamado, presta uma série de compromissos, paga uma fiança bruta lá para deixar um dinheiro enganchado, um dinheiro que é salgadinho, faz falta. E aí? Daqui a pouco o juiz olha e diz assim: aqui parece que há uma série de elementos que agora dão pinta contrária, dão pinta de que ele quer ficar por aqui. Daqui a pouco o cara vai lá, dependendo do crime, do cenário, daqui a pouco ele vai lá e se oferece para tentar entabular um acordo de colaboração. Aí, obviamente, né, é mais uma prova ou mais uma hipótese da gente acreditar que o cara não quer fugir. Então, uma prisão que era decretada para uma eventual possibilidade de fuga do cara já não precisa mais ser mantida, porque se essa possibilidade não existe, deixa ele solto, porque ficar solto é a regra. Quando você vai olhar no Código de Processo Penal,
Tem 3 artigos que eu recomendaria que você prestasse atenção. Claro, tem muito mais. Tem outros que são importantes também, né? Desde o 282, a gente tem muita menção que é fundamental. Mas tem pelo menos 3 que você precisa conhecer quando você quer discutir a questão da prisão preventiva. É o 311, o 312 e o 313. Eu começo pelo 311 aqui, porque ele é o mais facilzinho, ele traz a informação ela é bem interessante, ela não é ausente de profundidade, tem muita discussão que se pode fazer sobre ela, mas ela é uma informação simples. Ó, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Eu vou me furtar de fazer uma discussão muito alargada sobre isso daqui, porque houve um tempo em que se discutia e se autorizava a possibilidade do juiz despachar uma prisão de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, sem pedido de ninguém, porque ele achava ou porque ela achava que era conveniente. Então, uma coisa estranha, né? Um juiz ou juíza que não precisa ser convencido de que há um estado de coisas a ser assegurado. Ele mesmo se convence, ela mesma se convence e despacha a prisão sem ninguém pedir. Isso não está mais previsto no nosso ordenamento, porque modificações legais que foram sendo feitas ao longo dos tempos, e principalmente essa última de 2019, com o tão famoso pacote anticrime, a Lei 13.964, fez com que fosse parar na lei esse texto que basicamente deixa claro que quando houver uma preventiva é porque alguém pediu para que um juiz decretasse e o juiz ou a juíza vai avaliar se é necessário. Tem um outro artigo aqui, e eu vou pular um de propósito, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, que é o 312. Tem um artigo aqui que é o 313, que ele coloca regras para a possibilidade de ser ou não ser admitida a preventiva em alguns casos. Então, a gente tem que olhar para esses casos e pensar que nessas hipóteses aqui, pessoal, elas não precisam ser cumulativas e elas não geram obrigatoriedade da prisão. Elas são hipóteses como janelas que se abrem para que, naquele caso, se possa pensar em decretar a prisão. Então, não é que se a gente está enquadrado num caso como esse, a prisão é obrigatoriamente decretada. E não precisa também acontecer tudo isso aqui junto. O que acontece é, eles estão mostrando alguns exemplos de casos onde a gente tem que considerar, talvez, poder decretar uma prisão. Então, eu vou ler com vocês aqui o 313 rapidinho. Ó, vamos lá. Nos termos do artigo 312, a gente já vai falar sobre ele, desse código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Dois pontos. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos pegar lá, por exemplo, o parágrafo 1º, que diz assim, ó: será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Ou seja, uma das hipóteses mais simples que a gente tem aqui para discutir é a pessoa que está sendo investigada, por exemplo, não tem identidade verdadeira, não tem documentação idônea, não tem comprovação de quem ela é, então é possível fazer uma prisão que vai durar até o momento em que a gente consiga obter essa informação, se é que não há outro motivo para manter a pessoa presa. Tá, então é uma situação que tem que prender? Não, não, não. É uma situação onde a gente pode pensar em usar a prisão. O 313 está abrindo portas para a gente. Olha, sabe essa situação que você tem aí? Cabe uma prisão nela, em caso haja necessidade. Não está dizendo que tem que ter, está dizendo que é uma brecha para que a gente possa pensar na prisão. Eu estou indo de baixo para cima, como eu falei. Olha o que está dizendo no inciso 5. Se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar, milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2 da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então, por exemplo, investigações que envolvem as práticas da chamada criminalidade organizada ultraviolenta e tudo aquilo que foi definido pela Lei 15.358, agora de 2026, que eu acho que, aliás, cabe a gente conversar um pouco sobre ela em outro momento também, especificamente, quando a gente começar a ver essas coisas mais pipocando na prática em termos dos enquadramentos que ela propõe. Vamos lá, se o cara for organizado criminosamente como parte de grupo paramilitar, milícia,
ultraviolento, coisa parecida, que tem a questão do domínio do território e tudo aquilo que a legislação trouxe de uma maneira bastante esquisita para começo de conversa, né? A gente pode ter aqui um momento e pode ter aqui um caso que comporta uma prisão preventiva. Vamos lá. O inciso 4 está revogado, tá? Ele já nasceu revogado, vamos pular ele. Vamos para o inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Ou seja, basta você pensar um pouquinho naquilo que você já leu, escutou, experienciou, né? Aquilo que você sabe, que te contaram, com o qual você trabalha. Toda e qualquer medida protetiva de urgência, nesses casos que a lei comporta, elas acarretam em prisão do camarada? Não, não. Agora, lançar mão de uma prisão, quando necessária para um caso nessa categoria, é possível, é perfeitamente plausível de ser aplicada. É o que a lei está dizendo. Vamos para o inciso 2. Se o cara tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se ele estiver ainda dentro do período da reincidência. Ou seja, para todo mundo que já teve uma condenação na vida, vai ter uma nova investigação que vai automaticamente acarretar em prisão? Não. O que acontece é um dos motivos que você pode ponderar, é uma das circunstâncias em que você pode trabalhar, é um dos espaços onde você pode operar na possibilidade de pensar em decreto de prisão. Aquele onde você está investigando, você está processando um sujeito que já tem uma condenação anterior, está num período onde, se ele for condenado, ele será condenado como reincidente. Então, é uma possibilidade. E aqui, por fim, é por isso que eu vim de baixo para cima, nós temos o inciso 1 que diz: nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, presta atenção. Aqui nós temos o critério mais padrão de todos, o mais básico de todos, aquele que se pretende um tipo de regra geral, que, claro, comporta exceções, mas se pretende um tipo de regra geral. Vamos lá. Primeira coisa, a gente decreta prisão preventiva para crimes dolosos. Ou seja, a regra é você pensar em prender antes da hora para fins de assegurar uma questão, para fins de impedir alguma coisa que porventura tem chance de acontecer, para fins de impedir uma fuga, sei lá. Você pensa numa prisão preventiva como uma medida para lidar com uma situação de crime doloso, crime intencional. Crime onde é verificada a vontade do agente de gerar o resultado. É isso que informa o tipo penal respectivo, é isso que informa a classificação penal daquele crime pelo qual você está sendo investigado, você está sendo processado. Então, a ideia é não ser para crime culposo, e aqui também diz que nós vamos pensar nessa medida para crimes cuja pena privativa de liberdade seja superior à máxima a 4 anos, ou seja, estamos criando um critério, uma régua, para dizer que é uma medida muito drástica, é uma prisão antes da hora, é você usar uma prisão por uma finalidade assecuratória, por uma finalidade cautelar, é você manter a pessoa presa sem ela estar ainda condenada, portanto, tem que ser não só um critério altamente excepcional, quanto tem que ser só para uma categoria específica de crimes, porque a gente não pode lançar mão de uma coisa de exceção que brinca, no caso, com a liberdade das pessoas para algo que é eventualmente ou potencialmente menor. Quando analisada a decisão do juiz que fez a conversão e que transformou, ao final do processo do auto de prisão em flagrante, este flagrante em preventiva, que é uma coisa que tem que ser solicitada via, principalmente, manifestação ministerial, numa audiência respectiva para isso, que a gente chama de audiência de custódia. Quando essa decisão ela veicula a possibilidade da prisão, ela está trabalhando inicialmente com uma questão de considerar aquilo, porventura, um crime doloso. E aí vocês vão lembrar que existe aquela figura do dolo eventual, que é não a intenção manifesta de causar o resultado, mas uma aceitação de causar o resultado. Para dar exemplos assim bem triviais, bem rápidos para a gente avançar na conversa, o crime doloso, o dolo próprio, o dolo típico é quando, por exemplo, você quer matar uma pessoa e você dá um tiro nela, você dispara uma arma de fogo contra ela com visível intenção de acertar algum órgão vital para causar a morte da pessoa. Isso é, caso ocorra a morte, um crime doloso, um homicídio doloso. Agora,
Tem gente que vai usar o exemplo de você se embriaga, você consome alguma substância entorpecente e você sai dirigindo em alta velocidade, meio que fatiando o trânsito, levando na brincadeira e você atropela alguém e ocasiona uma morte. Há quem diga que isso, e eu não vou também entrar no detalhe dessa discussão aqui, mas isso pode ser considerado para muita gente um exemplo de dolo eventual, porque você não necessariamente disse vou sair por aí atropelando pessoas. Agora, você assumiu um risco de uma maneira bastante visível de que esse resultado estava como perfeitamente possível e provável em um certo cenário. Então, considera-se que, de uma certa maneira, você também estaria em dolo aqui. Então, vamos trabalhar com esses dois tipos de dolo, tá? Gente, assim, ó, bem claramente, tá? Na minha opinião, e na opinião de muita gente avalizada que acabou comentando o caso, isso aqui não é dolo, nunca foi, nunca será, porque mesmo a decisão que acabou decretando essa prisão é uma decisão que vai enfocar bastante questões de imperícia, questões de imprudência, questões do pessoal da equipe do salto ser negligente quanto aos cuidados de segurança e perfeitamente esses critérios e critérios que orbitam em torno desses dizem respeito ao outro conceito de imputação, que é o conceito da culpa. Então você pode ser acusado, acusada, investigado, investigada por um crime numa modalidade dolosa, seja uma intenção direta, seja uma intenção que foi como quem assumiria o risco e não o levaria em conta. Quem dissesse que acontecendo ou não, tanto faz para mim. Se acontecer, bom, bora. Esse é o dolo eventual. Culpa significa você ser passível de ser punido por algo que você deveria ter cuidado, algo que você deveria ter respeitado, algo com o qual você tinha que ter obrigatoriamente tomado precauções. E não é aceitável que você não tenha cuidado, não tenha tomado, tenha sido negligente. Por quê? Existem tipos de negligências, existem tipos de enganos, equívocos que a gente pode discutir e a gente pode levar eles até um ponto em que qualquer pessoa cometeria esse erro em qualquer circunstância. E aí muda de figura a situação. Agora, quando você causa uma coisa sem querer esse resultado, mas tendo responsabilidade de não ser negligente, não ser descuidado quanto a coisas que você deveria, essa é a perfeita definição de um crime culposo. Então, dolo, intenção barra assunção manifesta de um risco, não intenção de causar o risco, mas assunção manifesta de que o risco existe, e aí você vai jogar essas duas coisas para a mesma prateleira, e culpa, quando existe negligência, imprudência, imperícia, falta de cuidado, falta de zelo, falta de resguardo, onde você deveria os ter mais do que nunca. Nesse caso aqui, alguém pode dizer: Gabriel, um monte de gente pegou o corpo de uma moça e simplesmente jogou o barranco abaixo, jogou o buraco abaixo. Tudo bem, mas era uma equipe que prestava serviços em relação a esse tipo de atividade. Eles não jogaram ela assumindo algum risco. Não foi algo do tipo: vou jogar essa pessoa com essa corda meio danificada aqui, mas não vai dar nada. Se assim fosse, seria um cenário. Vou jogar essa pessoa aqui, mas esse precipício tem uma certa condição que o movimento pendular da corda ele leva a pessoa diretamente para uma pedra lá que ela pode morrer. Ah, mas ela me pagou, ela quer, eu vou jogar. Não, outro cenário também. Vou jogar essa pessoa lá para baixo porque eu quero que ela se espatife no chão. Bom, não preciso nem dizer, né? Agora, vou jogar essa pessoa com essas condições dentro dessa questão de prestação de um serviço para ela viver uma aventura específica, que é isso que a nossa empresa faz e, opa, não equipamos ela direito. Eu sei, eu sei que é esdrúxulo. Eu sei que todo mundo viu que a pessoa estava erguida por várias mãos para ser arremessada para baixo sem uma corda. Todo mundo que está olhando o vídeo viu que estava uma corda no chão. Assim que ela foi jogada, as pessoas olharam que ela não estava com nada prendendo ela e alguém, quem viu o vídeo sabe, né? Alguém deu um grito assim: gente, a corda! Olha a corda ali! A corda não foi posta. Isso é uma esdrúxulice, é uma estupidez, é uma coisa horrorosa. Agora, por favor, sem confusão, pessoal. Isso aqui não é um crime doloso. É alguém não estar equipado do jeito certo. É alguém que deveria equipar pessoas não ter equipado do jeito certo. É possível, talvez, assumir riscos em relação a uma prática como essa, em relação a fornecer um serviço como esse, que por si só tem uma potencialidade de causação de dano, tem uma potencialidade de morte, inclusive. Agora, dizer que há um risco num sentido de dolo ou de um dolo eventual,
por alguém ter cometido literalmente uma imprudência, uma negligência, um descuido, é você estar chamando a culpa de dolo eventual. Existe algum ponto onde há uma fronteira tênue entre você assumir um resultado e você permitir por descuido que ele aconteça. Mas nesse caso, me parece que é muito forçado você querer dizer que houve algum tipo de dolo para que você possibilite um tipo de prisão preventiva para poder dizer que fez alguma coisa quanto a esse caso completamente apavorante. É aqui que reside a questão do artigo 312, porque ele vai dizer que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Abre o olho, então, ó. Além do dolo em alguma modalidade que seria algo obrigatório para você começar a pensar como regra na possibilidade de uma prisão aqui, você tem que ter algum indício de que a manutenção desse imputado em liberdade possa ser, de alguma forma, arriscada. E aí vem de novo aquilo que eu falei, né? Você prende alguém para assegurar um estado de coisas. Então, por exemplo, a garantia da ordem econômica, não seria um motivo aqui. Conveniência da instrução criminal, que costuma significar se a pessoa tem alguma potencialidade de atrapalhar as investigações, se a soltura dela for prejudicial para o andamento probatório da hipótese, também não é. Para assegurar a aplicação da lei penal, significa para impedir que as pessoas fujam, como eu falei. É assegurar que as pessoas que têm risco de fuga não fujam e fiquem ali para eventualmente sofrerem a punição que talvez vão sofrer. Não sei se me parece o caso aqui. Não parece ter uma base muito específica. Então, as coisas acabam recaindo naquela que é a motivação, naquele que é o requisito mais aberto e, portanto, mais perigoso, que é o garantia da ordem pública. Esse aqui é o requisito, é o motivo de decretação de preventiva, que geralmente é o que mais prende, geralmente é o que é mais utilizado, porque é o mais inconstante, afinal de contas. Garantir a ordem pública significa muita coisa. E, inclusive, é por isso que, geralmente, a garantia da ordem pública acaba muitas vezes se confundindo com uma espécie de garantia, sei lá, né? Da atenção pública em relação ao caso, garantia de que há uma célere resposta, garantia de que você está prestando contas para o burburinho que está formado em relação a temas polêmicos, garantia, como muitas vezes se fala, de apaziguar um clamor público, e não é isso que é nem o que deveria ser a garantia da ordem pública. Se vocês vão olhar ali os recentemente modificados em 2025, tá? Ano passado, os incisos do parágrafo 3º desse artigo, a gente vai dizer que quando vai considerar essa questão da periculosidade do agente e que ela gera risco à ordem pública. Quando o modus operandi de uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa for verificado, quando tu verificar que existe premeditação de uma prática delituosa, quando tu for membro de organização criminosa, já definida em lei, quando a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas forem de uma monta tal nos crimes que envolverem isso, ou quando houver fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações em curso. Pessoal, eu sei que a coisa é horrorosa, eu sei que uma pessoa que presta um serviço desse e não consegue atentar para o fato de que a pessoa que vai ser jogada de uma ponte tem que estar com a corda amarrada, porque este é o nome do esporte e esse é o serviço que você presta. Eu sei que isso dá raiva. Agora, não existe aqui possibilidade de enquadrar em basicamente nenhum motivo da autorização para a preventiva, assim como o crime não é doloso, assim como as circunstâncias aqui não indicam qualquer outra possibilidade excepcional. Então, nós estamos falando de uma prisão na modalidade preventiva que está sendo basicamente utilizada para uma resposta rápida das autoridades, mostrando que está em serviço, que está diligente, que está célere para atender uma demanda quanto a um caso muito polêmico. Como eu disse para vocês, a gente pensa no flagrante, por exemplo, como um tipo de prisão que é quase um surto, né? Ela é um curto-circuito, porque é um tipo de prisão que permite você reagir rapidamente a uma coisa que aconteceu para começar um trâmite para ajudar e para talvez encaminhar uma investigação quanto a um caso.
É por isso que no flagrante você leva a pessoa direto para a delegacia e a pessoa pode sair de lá com o flagrante lavrado e pode sair de lá presa momentaneamente, até que um juiz avalie a situação para ver, inclusive, se ele vai te soltar ou se ele vai receber algum pedido para transformar aquele flagrante numa preventiva, com todos os requisitos e motivos que a gente acabou de conversar aqui. Então, o flagrante ele é uma coisa diferenciada no nosso sistema, porque ele é uma prisão onde vai acontecer primeiro o ato da constrição, primeiro você captura a pessoa, depois você pergunta para um juiz se estava ok capturar naqueles termos ou não. O flagrante é uma resposta. A gente tem que deixar claro, ele tem esse caráter de resposta meio administrativa, meio fática, factual. Ele é uma resposta na hora porque assim tem que ser. Agora, uma preventiva deveria ser pensada nessa finalidade de assegurar estado de coisa, nessa finalidade cautelar. Mas uma preventiva com uma conceituação muito aberta, como a da garantia da ordem pública, por exemplo, ela acaba tendo esse caráter também de resposta material, de resposta fática. Você às vezes prende preventivamente para dizer que prendeu, para dizer que, ó, estamos fazendo alguma coisa. Esse malandro aí não vai escapar assim, não. Esse aí vai pegar uns gen na cana, hein? Esse aí vai cumprir uma etapa ali no cilindró. Cara, às vezes isso aí é simplesmente uma questão que vai ser revertida em pouco tempo, porque tem pouca base e às vezes não tem nenhum requisito legal obedecido, e aí vai gerar inclusive mais indignação, porque as pessoas vão olhar e vão pensar, agora sim, mais do que nunca, que é uma balbúrdia, porque o cara é preso num dia, solto no outro, e geralmente as pessoas não entendem que essas prisões, elas são para ser excepcionais, elas têm possibilidade de ser revogadas, assim como têm de ser decretadas de novo em muitos momentos, e elas não são uma resposta definitiva, mas o poder público, por vezes, trata elas com ar de resposta, porque ele quer justamente dar uma resposta seja para as redes, para os jornais, para o bafafá, para o falatório da rua. Então, esse me parece o caso. Então, vamos lá para finalizar. Por mais que o Brasil todo tenha visto alguns caras erguendo uma moça e jogando ela morro abaixo, causando a morte dela, a gente não pode considerar que isso é um crime doloso. A gente não pode fazer essa transição fácil para, como se dolo eventual fosse qualquer absolutamente fator que possa imputar uma culpa com o mínimo de possibilidade do cara ter sequer aceitado a coisa. Dale, vambora, vambora, bola pra frente. Não. Dolo eventual, inclusive é uma figura muito polêmica, uma figura técnica muito polêmica, porque você está considerando que alguém que não quis um resultado era como se quisesse, tamanha a empáfia de ter aceitado a sua possibilidade. Eu também não vou discutir isso agora, eu tenho muitas questões com a formulação, inclusive psíquica, da ideia de um dolo eventual. Mas a gente tem que pensar que estamos diante de um crime culposo, estamos diante de um crime onde muito dificilmente isso aí vai representar uma conduta intencionalmente reiterada. A gente pode lançar mão de várias outras questões cautelares, como, por exemplo, obviamente impedir a empresa de funcionar, obviamente deixar isso aí em suspensão, até que tudo seja resolvido e esclarecido e até que eventualmente haja responsabilização e punição de culpados que podem ser atribuídos ou não. A gente tem que deixar tudo isso aí bem claro, mas com toda certeza não estamos falando de um crime doloso, não estamos falando de um crime que tem os requisitos autorizadores de uma preventiva. A preventiva parece muito mais uma espécie de se livrar da bomba. Como, aliás, muitas vezes acontece no judiciário brasileiro. A preventiva é como um caso que está fritando, é como uma batata quente no seu colo. Aí você vai lá e diz assim, ó, pelo menos eu fiz a minha parte aqui, ó. Mandei prender. O resto que se vire. Aí, ou eu mesmo solto daqui a um tempo, quando pedir a revogação, porque aí vai ter baixado a bola, vai ter baixado a fumaceira, ou o tribunal solta no habeas corpus, aí, bom, o fato é que eu não me cobrem aqui, galera da minha cidade, galera, meus vizinhos, meus amigos na piscina do condomínio, não venham me cobrar porque eu despachei a prisão dos loucos lá. Quase sempre é assim, né? Deveria ser assim? Não deveria ser nunca, nem quase nunca, nem nunca. Então pensem um pouco nisso. Eu sei que é um caso muito chocante, é uma das mortes mais chocantes que eu já vi, tamanho o grau do inimaginável do que aconteceu. Mas cuidado, cuidado ao banalizar a já banalizada, a já não vale R$ 2, a já a preço de troco, a preço de banana, prisão preventiva, porque falta muito pouco para ela não valer nada, nada mesmo, né? Porque ela já não vale quase nada. Então, por favor, pensem com carinho na possibilidade de serem criteriosas e criteriosos na hora de defender uma preventiva, porque tem muita gente que merece e oferece risco real. Por favor, não vamos ficar
achando que o nivelamento é por baixo. E aí você começa a aprender que não oferece risco, então, sei lá, né, o céu ou o inferno é o limite quando aparecer uma situação que autorize e que tenha em si algum tipo de recomendação. Tá certo? No mais, considere apoiar o Vira Casacas, porque aqui a gente trabalha até com o nariz entupido, até gripado, até tossindo, até com a garganta arranhando. Aqui não tem caô. E é por isso que o Vira Casacas é o podcast querido de vocês. Vai lá e faz o Pix recorrente para viracasacas@gmail.com. Vai lá no orelo.cc, vai lá no apoia.se/viracasacas. Deixa pelo menos R$ 5 mensais pra gente aí. Ajuda bastante. Ajuda a comprar lenço de papel, inclusive. Certo? Tchau, tchau e até logo.